Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você acessa meus endereços telemáticos, ok? Antecipadamente eu transmito sempre aqui a liturgia da Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Temos aqui já a liturgia pronta, eu já fiz a edição aqui nos meus canais, eu vou passar para vocês. Inclusive já está no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Estamos aqui com a liturgia de 15 de junho de 2023, quinta-feira, 10ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Então a cor verde está aqui, simbolizando para vocês. Eu sempre simbolizo a cor para que todos saibam. E temos agora a antífona da entrada. O Senhor é minha luz e salvação, a quem eu poderia temer? O Senhor é o baluarte da minha vida, perante quem temerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Salmo 26, versículo 1. Oração do dia. Rezemos. Coloque a sua oração, sua intenção. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar no que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda, meu Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Vamos à primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 15 até o versículo 3 do capítulo 1, versículo 3 até o 6. Então, aqui teve uma composição, né? Capítulo 3, versículo 15. Depois capítulo 4, versículo 1 e versículo do 3 ao 6. Houve uma emenda aqui, bem difícil da gente, assim, na hora, conseguir passar para vocês, mas acho que deu, né? Vamos lá, então. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Não desanimamos no exercício deste ministério que recebemos da misericórdia divina. E se o nosso evangelho está velado, é só para aqueles que perecem que ele está velado. É só para aqueles que perecem que ele está velado. O Deus deste mundo cegou a inteligência desses incrédulos, para que eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, não nos pregamos a nós mesmos, pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos como servos vossos por causa de Jesus. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo número 85 da Bíblia.
versículos do 9a ao 10º, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão 10º-B. Vamos cantar o refrão então? A glória do Senhor habitará em nossa terra. Repitamos: a glória do Senhor habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A glória do Senhor habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A glória do Senhor habitará em nossa terra. Repitamos: a glória do Senhor habitará em nossa terra. Vamos aclamar o Santo Evangelho agora. Antes de proclamá-lo, vamos aclamá-lo. É um trecho de João 13, versículo 34. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou um novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Mateus ou Levi. Ele é conhecido por esses dois nomes. Capítulo 5, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos agora à reflexão do Evangelho. É a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. O título da sua escrita é este: Vai reconciliar-te, baseado em Mateus 5, versículos do 20 ao 26. Olhar atento, iluminado pelo Espírito,
identifica nos noticiários o crescente clima de hostilidade entre grupos e classes, ocupando polos opostos, patrões e empregados, direita e esquerda, norte e sul, homem e mulher. Mesmo as competições desportivas criadas com o intuito de aproximar povos e nações, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, acabam, lamentavelmente, deterioradas em gestos de agressão e violência. Registrou-se mesmo uma guerra entre Honduras e El Salvador, cujo estopim foi uma partida de futebol realizada em junho de 1969. Hoje, a estabilidade da comunidade europeia, iniciativa de 3 cristãos admiráveis, Robert Schuman, francês, Konrad Adenauer, alemão, e Alcide de Gasperi, italiano. Vê-se agora essa estabilidade abalada por crescentes movimentos separatistas em várias nações. Enquanto isso, o Sermão da Montanha deixa claro que o culto a Deus é inseparável da reconciliação entre os homens. Máximo, o confessor do século VII, comenta este evangelho que nós proclamamos hoje. Vigia sobre ti mesmo, toma cuidado para que o mal não te separe de teu irmão, não se revele um dia, não em teu irmão, mas em ti mesmo. Vamos retificar? Toma cuidado para que o mal que te separa de teu irmão não se revele um dia, não em teu irmão, mas em ti mesmo. Apressa-te a reconciliar-te com ele, a fim de não descumprir o mandamento do amor. Não te deixes vencer pelo ódio, mas sê vencedor do ódio pelo amor. Eis como vencerás, rezando sinceramente a Deus por teu irmão, aceitando que seja desculpado ou mesmo fazendo-te o seu defensor, considerando que tu mesmo és o culpado por tua aprovação e suportando-a com paciência até que a nuvem tenha passado. O irmão que ontem consideravas virtuoso e espiritual, não o julgues hoje falso e maldoso, porque esta aversão foi-te inspirada pela calúnia do maligno. Rejeita, pois, esta aversão de tua alma. Rejeita-a pelo amor paciente, pensando no bem que ontem teu irmão te propiciou. Quando em teu pensamento não tiveres palavra nem ato vergonhoso, quando não guardares nenhum rancor por quem te fez mal ou falou mal de ti, quando no momento de oração tiveres o espírito sem distração, então saberás que atingiste a plena medida da liberdade interior e do perfeito amor. Se esprememos bem o Evangelho, pinga uma gota: o perdão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossos pecados, como também nós perdoamos aos nossos inimigos, aos nossos devedores, aos nossos detratores. Você tem muito detrator? Perdoe-o. É o que recomenda Jesus Cristo. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site revista.arautos.org, que também nos encaminha para o martirológio romano. Dia 14 de junho, 15, né? 15 de junho. Dia 15 de junho é dia de Santo Amós, profeta enviado pelo Senhor para proclamar a justiça de Deus e censurar as prevaricações dos filhos de Israel.
trombetas divinas a indicar o caminho. Eis a grandiosa missão do profeta. Assim a sintetiza o renomado exegeta dominicano, padre Maximiliano Garcia Cordeiro. Ele diz: os profetas tinham consciência de sua missão e caráter de enviados de Deus. Por se declarar como tais, afrontaram muitas contradições, negando essa condição aos falsos profetas. Sua missão era acusar os seus contemporâneos por suas transgressões às leis, ou melhor, a lei, né? Lei do Antigo Testamento, e em consequência, opor-se ao sensualismo, à idolatria, às injustiças sociais. Por isso sempre estão resistindo as classes dirigentes da sociedade, principais responsáveis pela apostasia geral do povo. Ninguém, pois, se não fosse chamado por Deus, se arrogaria tarefa tão ingrata. Eles sentiam dentro de si uma força superior que os impelia a falar em nome de Deus a seus compatriotas. É o comentário, então, de Maximiliano. O profeta Amós, varão chamado a se levantar em luta contra a opinião pública de seu tempo, quando ela está se desviando dos caminhos de Deus, como alguém que, diante de um rio caudaloso, resolvesse enfrentar a correnteza e, remando em sentido contrário, dividir as águas. Como nos dias do profeta Amós, muitas vezes na história, aqueles que por ofício devem conduzir os povos criam religiões falsas ou deturpam a verdadeira para agradar às paixões humanas e evitar que as pessoas escapem de seu poder ou influência. O mundo, então, começa a derivar na libertinagem de pensamento e de costumes. Quando se chega a este extremo, Deus escolhe alguns e diz: estes serão meus profetas, ou seja, suas trombetas vão proclamar aos quatro ventos o rumo certo. Está acontecendo nos dias de hoje, gente. Outro santo do dia 15 de junho, São Vito, foi mártir no século IV. Também Santa Benilde, mártir no ano 853. Sofreu martírio ao confessar publicamente a divindade de Jesus Cristo durante o domínio mouro na Espanha. São Bernardo de Menton, presbítero, faleceu em 1081. Foi o restaurador do Paço Alpino de Monteloves, que posteriormente tomou o nome de santo, o Paço do Grande São Bernardo. No mesmo monte fundou um famoso mosteiro e no monte chamado depois Pequeno São Bernardo, uma hospedagem para os viajantes. Também deu nome à simpática raça canina para salvamento da montanha. Olha aí, São Bernardo de Menton. Vamos agora a outro santo, na verdade é uma santa, Santa Germana, virgem, faleceu em 1601, pastorinha de Pibrac, na França, foi desprezada pelo pai e maltratada pela madrasta, mas suportando tudo com admirável confiança em Deus. Ela pertencia à família Cousin, proprietária de uma fazenda em Pibrac. Além do braço direito atrofiado, ela tinha um defeito físico, uma deficiência. Germana padecera de uma terrível doença, a escrofulose. À época, esta enfermidade era incurável por ser contagiosa e trazia muitos problemas para a menina: o sofrimento físico, desprezo e o trato desumano por parte de sua madrasta. Entre as humilhações que a madrasta lhe infligia estava a proibição de aproximar-se da mesa da família e a sujeição a dormir num canto do corredor ou mesmo na estrebaria, de onde devia sair bem cedo para passar o dia no campo a guardar o rebanho. Era este o único ofício para o qual a julgaram capaz,
e que ajudava, ademais, a mantê-la afastada da casa. Nos meses de frio ou de calor, vestia a mesma roupa, e lhe davam para levar como alimento apenas um pedaço de pão. Durante todo o dia, Germana conduzia o rebanho, velando para que nenhuma ovelha se extraviasse ou fosse atacada pelos lobos. Aproveitava para contemplar as maravilhas da criação que tão bem refletiam a Deus e sua mãe, a qual devotava especial carinho. Então ela era devota de Nossa Senhora. Entretanto, não raras eram as jornadas que terminavam em surras e castigos por parte da sua madrasta, que descarregava seu mau humor sobre a inocente menina. Também poderiam encontrá-la, Santa Germana, diariamente na igreja paroquial. Ao ouvir os sinos chamando os fiéis, a pastora encomendava o rebanho a algum conhecido e dirigia-se à celebração da Eucaristia. Também era sagrada na rotina da pastorinha a hora do Ângelus, que soava no campanário, onde, como se encontrasse, ela interrompia o que estivesse fazendo, punha-se de joelhos e recitava a oração. Outro forte elemento da piedade de Germana era a recitação do rosário, o terço, o sagrado terço. Nenhuma palavra saída dos lábios de Germana ficou registrada, mas ela ensinou ao mundo inteiro como o verdadeiro valor, glória e sucesso são aqueles conquistados diante de Deus. O corpo dela foi mantido intacto. Os inúmeros milagres e a contínua devoção dos fiéis demonstram o empenho do Altíssimo em defender uma causa que era somente sua. Foi preciso travar ainda muitas batalhas para, no século XIX, Gregório XVI retomar o processo de canonização e Pio IX concluí-lo com a solene canonização em 1867. Santa Bárbara é outra santa do dia 15 de junho. Santa Bárbara Cuianzi morreu em 1900. Santa Bárbara Cuianzi, mãe de família, foi morta por meio de crudelíssimas torturas. Isto aconteceu durante as perseguições na China, país da Ásia. Beatos Pedro Snow e Rodolfo Grimston, mártires, faleceram em 1598, foram mortos no reinado de Isabel I da Inglaterra. O primeiro por ser sacerdote, o segundo por ter dado abrigo ao padre em sua casa. Minha nossa, hein? Na Inglaterra, mártires, Pedro Snow e Rodolfo Grimston. Beato Luiz Maria Palazzolo, italiano, né? O nome, acho que é Palazzolo. Beato Luiz Maria Palazzolo, presbítero, faleceu em 1886, fundou em Bérgamo, na Itália, a Congregação das Irmãs Pobrezinhas e dos Irmãos da Sagrada Família. Temos mais um santo, deixa eu ver, é uma santa, Beata Albertina Berkenbrock, virgem e mártir, faleceu em 1931, assassinada aos 12 anos, em São Luís, estado de Santa Catarina, no Brasil, hein? Puxa vida, 1931, uma brasileira que é beata, Albertina Berkenbrock. Bem novinha, em 12 anos. E foi morta por defender heroicamente a sua castidade. Rogai por nós, Beata Albertina Berkenbrock, virgem e mártir brasileira. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai é uma expressão também do hebraico. Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, Ele providenciará. É o que significa aí
El Shaddai. El, no hebraico, significa Deus, né? E nós fazemos muitos pedidos a Deus, súplicas, orações. Muitas vezes nós esperamos e não vemos o atendimento. Aconteceu comigo. Na hora que eu pedi, não fui atendido, mas depois, posteriormente, eu fui ver que Deus fez o melhor para mim. A gente só vê depois que passa. E em outros pedidos, Deus acabou atendendo do jeito dele, totalmente diferente daquilo que eu pensava. E hoje eu sou muito feliz por isso. O professor e escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Aquino, que tem um canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, onde ele responde as perguntas de todos. É só entrar lá no canal e perguntar. Felipe Aquino diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. Então, se você está esperando, continue esperando, porque Deus é o nosso Criador, é o Criador da humanidade. Ele faz o que é melhor para as suas criaturas, para os seus filhos. E agora, do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará e será a parousia, o juízo final. Não sabemos o dia nem a hora e temos que estar preparados. Se quisermos a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, teremos a visão beatífica do Criador. Vocês já imaginaram o que é isso? Não há como a gente descrever, é inexprimível, inenarrável, inefável. São Paulo diz, no entanto, que o sofrimento, a tribulação que nós temos agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos para junto de Deus. Seremos semelhantes a anjos, corpos glorificados. Esse corpo aqui não existirá mais, existirá um corpo semelhante, mas glorificado, assim como Jesus, quando ressuscitou, atravessou paredes, podia comer ou não comer. Uma hora ele estava num lugar, daqui a pouco estava em outro, estava com os seguidores de naquela caminhada que ele fez com 2 seguidores que não o reconheceram. Jesus estava lá com eles, em Emaús. De repente Jesus desaparece. Conosco acontecerá a mesma coisa. Seremos semelhantes a anjos, a Jesus ressuscitado. É difícil nós termos noção dessas coisas. É inexprimível, inefável. Mas é a promessa de Deus para nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.